um canal no YouTube chamado Ideias Radicais. O nome do apresentador é Rafael. Ele fez um vídeo recentemente sobre anarcocapitalismo e tem um monte de gente me perguntando o que eu acho sobre essa questão. Bom, baseado no que o Rafael falou nesse vídeo, é um vídeo um tanto quanto longo, 27 minutos, eu vou fazer uns comentários a respeito. Aliás, eu gostaria de me fixar em pequenos trechos desse vídeo dele. Depois, se eu tiver mais tempo, eu faço outros vídeos comentando mais sobre essa questão. Primeiro, o Rafael, ele estaria respondendo ao Nando Moura nesse vídeo e ele coloca algumas posturas bem interessantes, mas no entanto é meio estranho. Ele diz o seguinte, que primeiro, o Nando Moura teria perguntado para ele aonde é que essa questão de anarcocapitalismo funcionou no mundo. Primeiro ele disse que essa questão é irrelevante, e aí ele inverte o raciocínio dizendo o seguinte: não, o estupro tem em qualquer lugar do mundo, então agora por isso o estupro é uma coisa que deve ser adotado amplamente, porque tem em vários lugares do mundo. Esse raciocínio é um raciocínio totalmente desconexo. Ele inverte a coisa e ele usa um exemplo de um crime para tentar explicar o que o Nando Moura perguntou, e diz ainda que é irrelevante. Essa é a opinião dele, mas eu discordo completamente. É extremamente relevante, sim, você saber aonde essa experiência deu certo, aonde essa experiência funcionou, para que você possa adaptar a uma, sei lá, uma possível utilização no Brasil ou em qualquer outro lugar. Sem saber aonde isso funcionou, realmente fica difícil de você usar algum tipo de parâmetro. E aí ele diz o seguinte, que funcionou na Islândia medieval. E nesse momento eu fiquei realmente de queixo caído, porque usar um exemplo medieval, onde a realidade das sociedades daquela região, daquela época, aliás, era uma realidade totalmente feudalista, quer dizer, eram pequenas comunidades feudais, onde existia ali um líder, existia às vezes um conselho de líderes, e toda a população era submetida a esse conselho de líderes. E os líderes, então, eram os que controlavam toda a atividade econômica, social, cultural, tudo que você puder imaginar nessa localidade era realmente controlado pelos líderes. Os líderes, inclusive, tinham seus exércitos particulares, quer dizer, sua polícia particular, que tomava conta de tudo isso. Então, usar um exemplo de uma sociedade feudal da Idade Média é realmente algo que não se aplica muito em qualquer tipo de raciocínio lógico para os dias atuais, para a sociedade que nós temos hoje em dia, que é muito mais complexa, muito mais necessitada, tem muito mais detalhes que precisam ser cuidados. E aí ele ainda diz o seguinte, que essa experiência na Islândia medieval durou 300 anos, e ele coloca isso como sendo um ponto favorável. E ele diz, veja, durou 300 anos, mais tempo do que os Estados Unidos têm como nação. Se a gente for usar esse mesmo parâmetro, a Idade Média em si durou 1000 anos. Isso necessariamente não significa que a Idade Média tenha sido uma coisa absolutamente boa para a humanidade. Um outro ponto que eu queria tratar nesse meu vídeo, comentando essa questão, e de novo, eu não estou comentando aqui para fazer qualquer tipo de contraponto ao Rafael, simplesmente, mas é porque várias pessoas têm perguntado a minha opinião sobre esse assunto, anarcocapitalismo. Ele fala o seguinte, que tem que ter realmente empresas, tem que ter a livre competição, o livre mercado, o que eu concordo plenamente. Nesse ponto eu sou totalmente a favor dele. Tem sim que ter livre competição, o Brasil precisa de mais competição. E aí, num ponto do vídeo, ele diz o seguinte: se houver, por exemplo, uma quebra de contrato por parte da empresa, é só você levar a questão para
para arbitragem. E aí ele diz algo muito rapidamente sobre uma justiça privada. E aí nesse ponto eu realmente dei um nó na minha cabeça. Como é que seria essa justiça privada? O juiz então determinaria o preço da ação. Quem iria se sujeitar à decisão desse juiz? Se uma pessoa dissesse assim, não, eu não reconheço a sua autoridade, você está comprado pela outra parte, e lógico que a empresa com muito mais poder econômico, ela iria ter acesso a juízes caríssimos. Em contrapartida, o cidadão não teria o mesmo acesso a uma justiça tão cara, a um juiz tão caro. E aí eu fico me perguntando, será que a justiça realmente seria feita? E ainda, de novo, quem iria impor a decisão desse juiz para aquele que perdesse a causa? E quando o cara perder a causa, ele vai recorrer para quem? Existia um outro nível de justiça, mais caro ainda, mais especializado, mais poderoso, vamos dizer assim. Então é muito confuso essa ideia de uma justiça privada. Eu concordo, no entanto, com ele quando ele diz que o Estado, onde ele mete a mão, realmente a tendência é atrapalhar, principalmente no caso brasileiro. Eu acho que ele está com um universo muito pequeno. A realidade do Brasil é realmente uma realidade amarga, perversa, onde nós temos visto, principalmente nesses últimos anos, o PT aparelhando tudo e tentando se safar de grandes crimes de corrupção. Nós temos visto aí uma série de, realmente, a palavra certa é sacanagem com a população brasileira, de uma maneira geral. E talvez porque ele esteja vendo esse lado, a ideia que ele tenha de um Estado que está interessado genuinamente no bem-estar da sua população quase não exista para ele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Rafael. Eu moro aqui no Canadá já há 13 anos e é claro que aqui nós também temos problemas. É claro que aqui nós temos também um Estado que poderia muito ser melhorado. Deixa eu dar só um exemplo sobre isso. Nossa internet aqui, nós temos várias empresas de internet, em torno de 35 a 40 empresas de internet no país inteiro, e o país é fatiado, é dividido. Algumas empresas, por uma determinação do Estado, não podem atuar em certas regiões, como por exemplo a Rogers, que é basicamente na região leste do Canadá, e é uma empresa de internet muito boa, a preços muito bons. Eles são proibidos de atuar aqui no oeste, onde eu moro. E isso eu realmente não concordo de forma alguma. Eu inclusive vou falar com o deputado federal do meu bairro para perguntar para ele por que isso e sugerir para ele que uma lei seja criada para acabar com esse fatiamento do Estado, essa divisão que, no meu modo de entender, não faz o menor sentido. Prejudica a população, porque quanto mais competição nós pudermos ter, e a internet é uma atividade privada, o governo não tem que meter sua mão nisso daí de jeito nenhum, eu acho que seria melhor para a população. Mas, de novo, eu vejo que no Canadá, apesar de a gente ter esse tipo de situação, como eu falei aqui, e precisar melhorar, ter condição de melhorar bastante, o Estado ele é bem mais participativo na questão do bem-estar da sua população. Aqui nós temos bem menos casos de corrupção como no Brasil, e eu posso dizer isso de cadeira. Um dos meus trabalhos é eu ajudo a um investidor brasileiro a comprar terras aqui, construir shoppings e alugar esses shoppings. Isso faz parte do meu dia a dia, e eu tenho que participar de reuniões com o poder público constantemente. Eu tive várias reuniões com a prefeitura da cidade de Cochrane, né, uma pequena cidade que nós temos aqui pertinho de Calgary, e essas reuniões eram para tratar de uma rua que a prefeitura fechou permanentemente. Então aquela rua, aquele pedaço de terra, ela
iria disponibilizar para venda. E como esse investimento ele previa comprar um terreno que ele era dividido no meio por essa rua antes dela ser fechada, então a rua passou a ser sem uso nenhum e a prefeitura queria vender essa rua. Então, logicamente, como o investidor possuía os dois lados do terreno, tanto do lado esquerdo como direito, o lógico e o racional seria comprar essa rua, já que estava disponível para venda, e anexar essa rua ao terreno, incorporar ao terreno para fazer um terreno maior. E foi feito isso. Nós tivemos várias reuniões, eu participei de várias reuniões com vários oficiais da cidade, com o prefeito, eu fui na Câmara dos Vereadores, inclusive eu tenho um vídeo mostrando como é que a Câmara dos Vereadores aqui funciona, dessa cidade no caso, e em momento algum, jamais foi sequer ventilado a possibilidade de qualquer tipo de pagamento por fora para facilitar os trâmites, para modificar o preço. Nós inclusive tentamos fazer uma contra-oferta, colocamos um preço mais baixo, a gente perguntou, tem espaço para negociação? Eles falaram, tem, faça uma oferta aí, a gente vai analisar. Então nós fizemos uma contra-oferta e a questão foi levada para o Conselho da cidade, que é o mesmo que a Câmara dos Vereadores, e foi levantada essa questão para eles, foi votado, e o resultado da votação foi que não, a prefeitura não ia baixar o preço era fechado, era aquele. Se a gente quisesse, a gente compraria. Se a gente não quisesse, eles iriam então ofertar essa terra no mercado. E acabou que, para ganhar tempo, esse empresário ele comprou essa rua que estava fechada para incorporar o terreno. Mas em momento algum nós tivemos corrupção, em momento algum tivemos qualquer tipo de, nem velada, nem a coisa assim de chegar e dizer assim, rapaz, vem cá, vamos ver aqui como é que a gente pode fazer para ajeitar por parte deles, nem por parte da gente. O negócio foi tratado de uma forma tão ética, tão limpa, tão clara, que nos surpreendeu. Esse empresário, ele tem negócios no Brasil também, e ele estava me falando, rapaz, é impressionante, porque se isso fosse no Brasil, com certeza eu já teria sido chamado para uma conversa de sala fechada, uma conversinha privada, para ver se tinha como a gente fazer para agilizar o processo, como a gente poderia fazer para facilitar as coisas, mas aqui em momento algum aconteceu. Então, Rafael, eu acho que você está com um universo muito pequeno e por isso você tem uma visão realmente meia deturpada de como poderia ser um estado mais saudável e eficiente. Nós não podemos, a verdade é essa, não há como fazer um estado, uma sociedade sem uma participação coletiva, sem que haja um serviço de polícia, sem que haja um serviço de saúde. Educação também é muito importante, pelo menos a educação de base. Então, na minha opinião, é o seguinte, o Estado ele deve se ater a basicamente essas três áreas: saúde, educação, segurança e tudo que envolve essas três áreas, e deixar todo o restante para a iniciativa privada. Então, a justiça faz parte da segurança e eu realmente, desculpe, mas eu não consigo ver como é que funcionaria na prática uma justiça privada onde o dinheiro iria falar mais alto. Aí você pode dizer o seguinte, mas já é assim, no Brasil já é desse jeito, já tem, no Brasil, claro que é, você de novo está usando um exemplo que não é a realidade no mundo inteiro. Existem vários países que são parecidos com o Brasil, mas o Brasil, inclusive, está passando por uma grande renovação. Eu acho que essa Operação Lava Jato aí é uma demonstração inequívoca de que o Brasil pode sim melhorar bastante nesse quesito, pode sim ter uma justiça eficaz, uma justiça imparcial, uma justiça realmente que pune, que vai atrás dos problemas. Bom, gente, como eu falei, o vídeo dele tem quase meia hora, são 27 minutos, ele falou um monte de outras coisas e eu realmente não quero que esse vídeo fique muito longo, eu acho que já está longo demais, eu nem olhei a hora que eu comecei, mas eu acho sim que já está bastante longo. Vou ficando por aqui
E a gente se vê no próximo Acorda Brasil. Tchau, gente!